Fala aí, pessoal, tudo bem? Até tirei a barba aqui, deu uma no meu cabelo. Pessoal, assim, ainda preciso cortar esse cabelo. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o XPML hoje, XPMOS. A gente tem alguns pontos importantes para falar, porque eu tenho visto alguns locais de recomendação, algumas casas de recomendação, algumas até grandes, falando muito pouco sobre o que eu coloquei na thumb, que é a alavancagem do fundo. Por mais que o XPMOL seja um baita de um fundo imobiliário, a gestão trabalha muito bem na questão de compras, mas vocês vão ver que de fato não estão levando muito isso em consideração. Mas a gente vai abordar bastante sobre isso. Eu até fiz um Excel, vocês sabem que eu gosto bastante de mostrar na prática para vocês as análises. Mas vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre o nosso querido XPML, o relatório agora de fevereiro de 24. Então várias coisas aconteceram, a gente precisa falar sobre elas. Obviamente, pessoal, que eu poderia ter trazido os fatos relevantes antes, mas eu deixei para trazer porque é importante o fundo tem mais informações no relatório gerencial antes de eu trazer a informação por si só. Por isso que é importante eu esperar um pouco o relatório gerencial, a não ser que seja uma emissão, por exemplo, que aí eu venho e falo para vocês primeiro. Tá? Então vamos lá, o fundo ainda não incorporou a emissão de 1 bi, a gente vai falar bastante que ela foi um sucesso, a emissão, né? A gente já esperava isso, a emissão da XP normalmente funciona muito bem. Bom, vamos lá sobre os comentários da gestão. Eles colocam que a questão do mês de janeiro é desafiador, isso não somente para o varejo, mas para todas as famílias que têm IPVA, IPTU, as famílias têm a questão, de fato, aqui eles até colocam, né, tem a parte de escola, matrícula, então é bem complexo janeiro, ainda mais as pessoas que fazem compras no Natal, né, então acabam deixando parcelas para janeiro e soma com um monte de coisa para pagar. Então a performance é reduzida. Então eles colocam aqui que em janeiro o fundo apresentou indicador operacional e financeiro positivo comparado com o mesmo período dos anos anteriores. Em janeiro de 24 as vendas 1.490 por metro quadrado e o NOI caixa 185, crescimento de 9% e 17% respectivamente. Pessoal, mostrando que de fato o XPML é um baita de um fundo imobiliário. E ele vem apresentando um resultado consistente ano após ano, mas isso não minimiza, na verdade, isso que eu queria falar mesmo, não minimiza a questão do que eu vou falar mais para frente para vocês da alavancagem. Então eles colocam aqui que temos historicamente em janeiro, né, a parte de inadimplência, isso eu falei para vocês no vídeo acho que foi do HSML, se eu não me engano, que eu ia monitorar isso nos outros shoppings para ver se essa tendência se mantém, e de fato se mantém mesmo. Janeiro normalmente aumenta a inadimplência. Vocês lembram que no HSML a inadimplência de dezembro estava negativa, aí ela passou para positiva. No XPML isso também aconteceu. Isso é muito em função dos aluguéis dobrados de dezembro. Então, principalmente as grandes lojas, né, que tem um aluguel dobrado, então isso impacta bastante, por isso que a inadimplência normalmente sobe em janeiro. Aí eles falam também que aqui em janeiro eles tiveram boas negociações com essa questão de inadimplências, né? Então eles colocaram que o fundo atingiu esse NOI caixa 185. Nossa, peraí. Desculpa, pessoal. É muito grande, né? 185 comparado com os outros. Eu acho que na minha visão, se eu não me engano, é o fundo imobiliário de shopping com o NOI caixa maior, se a gente for comprar o portfólio, até porque o portfólio é bem mais premium que os outros. Então eles colocam da questão da inadimplência também, que a gente já falou. E aí a gente entra nos pontos principais do XPML desse mês, que foi a questão da assinatura do memorando de entendimentos com a compra de vários ativos da Sync Propri, que é uma administradora, que inclusive saiu no dia que anunciaram essa empresa que é negociada na Bolsa, subiu quase 10%, e nada me tira da cabeça que tem informação privilegiada aí no meio. De pessoas do mercado, obviamente eu não vou acusar, mas assim, tá muito nítido, porque eu vi no Instagram algumas pessoas, alguns influenciadores de fundo imobiliário com essa ação, e de repente essa ação subindo, assim, é muito estranho mesmo. Até mesmo algumas pessoas de casas de análise que eu sigo colocado dias antes a recomendação forte de compra do XPML, aí depois vem esse fato relevante. Pessoal, assim, tem que tomar muito cuidado.
tá? Muito cuidado, porque não tem gente boba nesse mercado, então a gente tem que ficar esperto e como eu sempre falo para vocês, eu não tenho rabo preso com ninguém, o meu objetivo aqui é passar informação. Então tem a questão da parte de, que a gente vai falar bastante sobre a questão dessas compras, né, desses ativos, também a parte de ESG, que a gente sempre fala, e sobre a destinação dos recursos da 10ª emissão, daquele 1 bi captado, que de fato me assustou um pouco como que o fundo vai destinar isso. Eu achei que ele usaria mais para essa compra e não vai usar. Mas vamos lá, e ainda ele tem 0,67 de reserva, bastante coisa, ainda ajudado, ele distribui 90 centavos por cota, ajudado principalmente pela entrada de uma parte do lucro do Caxias Shopping, que foi vendido mês passado, então já entrou aqui no lucro imobiliário, e a gente pode ver que ele teve um resultado muito grande e distribuiu 90 centavos. Então ele está com uma reserva robusta. Vamos ver se talvez no final do semestre ele pague alguma coisa, né, de rendimento, mas a alavancagem está alta. A gente vai falar bastante sobre isso ainda. Parte de ESG que eu sempre gosto de trazer para vocês, que é a questão de Environmental, Social and Governance, que tem a ver com a parte de sustentabilidade. Então mostrando alguns shoppings sobre feira de alimentos no Ponta Negra, Natal Shopping, parte de material orgânico, o Santana Park Shopping, a parte de arrecadação de alumínio para cadeiras de roda. É muito importante isso e eles sempre trazem essa... Não adianta a gente querer remar contra. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a questão da compra. Eu vou primeiro olhar pelo fato relevante, pessoal, que eu acho que é melhor para a gente olhar aqui. Então foi feito esse memorial de entendimentos no valor de 1,8 bi, é muita coisa, para compra de 51% do Grande Plaza, que é localizado em Santo André. Pessoal, eu sou de São Bernardo, mas eu não lembro de frequentar o Grande Plaza, então eu não sei. Se vocês tiverem quem for dessa região aí conhecer esse shopping, façam uns comentários aí se é um shopping legal. Shopping Cidade de São Paulo também não conheço. Tietê, esse plaza aqui, eu já tive informação, já fui há muito tempo. E não gosto do shopping, não gostei do shopping. O Metropolitano é um shopping bacana, eu gosto dele, eu vou bastante, embora ele seja longe da onde eu moro aqui, no Rio de Janeiro, mas eu gosto bastante da dinâmica dele. Eu não sei quem me segue aí, de vez em quando eu coloco umas fotos do parque da Galinha Pintadinha, que eu levo minha filha lá, no Metropolitano, tem um Outback legal lá, a gente sempre vai... para fazer compras é muito bom, é um shopping muito amplo. Então, das aquisições aqui, me parece essa ser até pelo fato de eu conhecer bem esse shopping. O Shopping Cerrado eu não conheço, então quem for de Goiânia, tem até uma amiga que eu vou até perguntar para ela como é que é esse Shopping Cerrado aqui. E o Shopping D. Pessoal, o Shopping D é um shopping antigaço, pessoal. Ele tem uma estrutura colorida, esse Shopping D, eu ia nesse shopping há muito tempo com a minha mãe, porque lá ele tinha uma característica de ter muitas vendas de roupa. Eu não sei como é que tá hoje, tá, pessoal? Já faz muito tempo, mas naquela época, muitas pessoas que vendiam roupa tipo sacoleira, sabe? Iam muito nesse shopping porque ele tinha muito desconto. Tanto é que o nome D, se eu não me engano, veio disso. Hoje eu não sei como que ele tá. Se alguém puder falar aí como é que tá a questão do Shopping D, eu até agradeceria, mas naquela época ele era considerado um shopping mais voltado para esse tipo de público, para compra, para revenda, né? Então eu não sei como é que tá hoje. Mas a questão é a seguinte, olha só, como é que está a transação? É 1.850 bi, como eu falei para vocês, sinal de 300 milhões na data de hoje, na assinatura do Memorial de Entendimento, 630 milhões na assinatura dos documentos definitivos, ou seja, sacramentou, pago 630 milhões, mais 370 milhões em dezembro e mais 550 milhões em dezembro de 25. Então, 2024 a gente está falando de praticamente 1 bi 300 de pagamento. O sinal, a parcela dia definitivo e mais 370 agora em 2024 e mais 550 em 2025. Em 2025, isso daí. E aí eles colocam aqui a questão dos shoppings, a parte de como é que vai ficar, né? A exposição vai aumentar São Paulo. Isso é bem bacana. A parte de NOI, né, que eles falam que vai aumentar todos os KPIs, todos os indicadores do fundo. Eles colocam até que a SYN continuar tendo participação nos ativos depois
dessa. Só que tem um ponto aqui que eu acho que poucas pessoas viram, que essa transação ela está sujeita à celebração, obviamente, de todos os documentos, incluindo captação de recursos do XPMOLs por meio de nova emissão de cotas a ser estruturada oportunamente. Então, quando eu fiz o vídeo da emissão e logo depois aquelas suspeitas daquelas compras de shopping, eu tava, na minha visão, e como algumas pessoas que eu conversei, estavam achando que boa parte dessa emissão vai ser usada para isso. E para minha surpresa, não. A gente já vai chegar lá, vocês vão ver que é somente a primeira parcela que está sendo usada com o recurso da emissão. Então, eu até vou mostrar para vocês como é que vai ficar a alavancagem do fundo, mas me assustou bastante. Então, isso me chamou bastante atenção e eu vejo como totalmente desnecessário. Mas, por outro lado, a gente vê que, quando eu falo desnecessário, e aí eu tenho certeza que eu vou ganhar hate aqui nesse vídeo, porque a gente tem um fã-clube do XPMOLs que é impressionante. Uma coisa é as negociações. São excelentes compras, o XPMOLs tem essa característica, a gente vai ver, inclusive na compra do Uberlândia, são excelentes compras, porém, eu fico pensando nessa questão da alavancagem, mas para detalhar um pouco mais, na hora que eu for mostrar a alavancagem em si, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Que na verdade, logo aqui, se a gente pegar, eles colocam aqui os recursos da 10ª emissão. Então eles captaram 1 bi, 330 e 170 milhões estão relacionadas àquelas compras que eu fiz no vídeo, há 2 vídeos atrás, que uma delas era um shopping na região região sudeste com cap rate próximo a 10, e a segunda seria um shopping de 40 anos de existência, shopping icônico no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Só que eu tava achando que essas compras estariam juntas nesse bololô aí, mas não estão. Então, olha só, esse 170 milhões aqui do ativo 2 já foi feito logo depois que saiu o relatório gerencial. Eles anunciaram a compra do Shopping Uberlândia por 150 milhões, sendo o pagamento de 97 milhões e 500 e mais 52 após 6 meses. Então eles já vão pagar isso, o que dá por volta de 150 milhões. Então não é 170, é 150. E o que eu gostei é a questão do cap rate, que de fato eles comprovaram aquele cap rate daquele, porque aquilo que eu postei no vídeo, há 2 vídeos atrás, não tinha nenhuma notícia, era uma notícia que saiu no site da Empírico, se eu não me engano, em conversa com a gestão, mas não saiu oficialmente qual eram esses 2 ativos. A única informação que tinha saído era na região sudeste, com cap rate de próximo 10, e o outro seria no Rio de Janeiro, um ativo com mais de 40 anos, de que a gente até está especulando que seja o Rio Sul ou o Barra Shopping. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O cap rate dessa compra. Eles colocam aqui, eu fiz o cap rate total, tá, pessoal? Considerando não somente dos 6 meses, porque eles só vão pagar a segunda parcela nos 6 meses, mas o cap rate do ano. Então, o valor de aquisição, 150 milhões, e o impacto de resultado, né, de impacto financeiro de 14 milhões e 990, que dá os 9,9 de cap rate. Então, tá batendo com a informação que a gente passou, que eu passei para vocês vindo daquele site da Empíricos, da compra de um shopping na região sudeste, ou seja, Uberlândia, região ali de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, com esse cap rate. Então, provavelmente o próximo ativo, que é esse ativo aqui, o ativo 1, 330 milhões, provavelmente é esse shopping de 40 anos de existência aqui em São Paulo. Em São Paulo não, aqui no Rio. Então a gente tem que esperar que eles colocam o quê? Olha só, a transação atualmente encontra-se em processo de diligência e possui prazo estimado até o segundo semestre de 2024. E o ativo 2, que é a conclusão em março de 24, que eles já mostraram que é a compra desse shopping, do shopping Uberlândia. Então, e até vi algumas pessoas falando que ele não é o melhor shopping da região, mas é um bom shopping, então uma região bacana. Então, assim, e o cap rate dele de compra foi, por isso eu até falo, a gente pode falar a questão da alavancagem, ok, a gente vai discutir isso, que para mim, na minha visão, é problemática. Porém, a gente não pode negar que a gestão faz boas compras, eles sabem fazer compra, tá? Então, que é esse daqui. E a terceira parte, que seria o pagamento do sinal, dessa questão da compra aqui, da parcela de sinal, que eu achava que o 630 também entraria, mas não vai entrar. Então a gente está falando de um pagamento agora de 2024 de 1 bi. A gente está somando nesse ano 1 bi. E o fundo não tem esse dinheiro, ele vai precisar fazer emissão para poder captar.
Então, e aí eles colocam que tem 103 milhões na expansão de ativos no Bahia, no Cidade de São Paulo International Shopping, e 97 para recomposição do caixa do fundo. Então, pessoal, a gente está falando o seguinte, a gente está falando de uma baita alavancagem, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, hoje, tirando a emissão ainda, qual que é a alavancagem do fundo? Ele tem 4 CRIs, inclusive ele, não sei se foi mês passado ou retrasado, que ele reduziu a alavancagem, eu até coloquei na thumb isso, ele reduziu a alavancagem. Hoje a alavancagem do fundo é de 573 milhões, para um patrimônio de 4 bi, a alavancagem está em 13%. Tranquilíssima, gerenciável. Mas como é que vai ficar pós-oferta? O patrimônio sobe mais 1 bi, 5 bi 335, né, que foi a captação, porém, mantém-se os CRIs e ele tem a parcela dos documentos definitivos, a parcela de dezembro de 24 mais a parcela de dezembro de 25, o passivo sobe para 2 bi. Desculpa, o saldo devedor, né, que ele vai fazer vai dever. Então a gente não sabe se isso aqui vai virar CRI, se ele vai fazer emissão, pelo que a gente está entendendo, ele vai fazer emissão. A alavancagem sobe para 40%. E aí, eu até coloquei num fórum lá, um fórum fechado sobre isso, perguntando qual que era a opinião das pessoas. E, obviamente, os defensores do XPML falam que a gestão vai trabalhar muito bem, ela sempre trabalha muito bem. Certamente vai vir emissão pesada, com taxa pesada, para poder ter assessor em cima, vendendo a emissão, para captar. Não duvido nada que venha de novo uma emissão de 1 bi. Porque 1 bi ele paga o que ele tem que pagar em 24, porém ainda continua com 550 para o ano que vem. Então, pessoal, assim, eu achei completamente... assim, não é que é completamente... Óbvio, assim, a gente tem que pensar, pô, ele tá comprando os shoppings num momento bom de crescimento, shoppings bons, assim, até então onde a gente sabe, shoppings bons. Comprou o Shopping Uberlândia num baita cap rate, porém é o seguinte... Quando a gente tem uma dívida desse tamanho, a gente tem que torcer para tudo dar certo. E aí eu volto para aquela questão que eu até comentei sobre isso com alguns amigos, sobre o HSML. A gente viu isso acontecer com o HSML. Obviamente, quando ele fez a alavancagem para a compra do Uberaba e do Paralela, foi em 2020, logo depois veio a pandemia. Então, a pandemia arrebentou com essa compra que eles fizeram. E a gente viu que os shoppings são os que têm mais trazido retorno no portfólio. Mas a gente viu o quanto que o HSML sofreu até conseguir fazer a emissão, que foi agora, no final do ano, começo do ano, para poder reduzir essa alavancagem. Então, ao que me parece, o XPML parece que não está aprendendo com o que a gente viu num par dele. Obviamente as pessoas falam, não, a gestão vai trabalhar, essa emissão vem logo aí para poder... Mas o problema é o seguinte, é fazer a compra contando com a emissão. E se essa emissão, não sei se acontecer alguma coisa de ruim com o mercado, cair, como é que fica? Ele já vai pagar esses 330 milhões? Obviamente, assim, tem algumas questões que eles falam aqui que existem essas condições limitantes, né? Ele já acertou. E aí eles até colocam aqui que o pagamento de 300 milhões... foi feito na data de hoje em função da assinatura do MOU. Ou seja, eles já pagaram os 300 milhões. E aí mais 630 nos documentos definitivos. Da onde que veio esses 630? Eles não têm esse dinheiro. Eles vão precisar fazer a emissão logo agora, nesse primeiro semestre. Então, pessoal, não duvido que o XPML vem com emissão daqui no máximo 2 meses. Escuta o que eu tô falando. No máximo 2 meses ele vem e faz a emissão. Então, pessoal, assim... para mim, assim, meio sem sentido essa sistemática de compra. Pode ser que eu queime a língua, o fundo faça emissão, faça uma captação gigantesca, quite e voe, e decole. Mas assim, eu preciso passar a situação de hoje. E a situação de hoje é essa daqui. Hoje o fundo vai para subir para uma alavancagem de 40%. Tá? Então a gente precisa ter isso em mente, vamos continuar acompanhando. O fundo teve esse resultado aqui, a gente já até falou dessa parte do resultado. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para mostrar. Esse aqui é o que eu falei para vocês, a alavancagem. Olha só, aqui, ele em 2024, ele vai ter que incluir de 15 milhões para 1 bi e 15, que são os pagamentos tanto da parte da assinatura dos documentos, quanto a parcela de dezembro. Então, esse é o ponto que
a gente tem que ter, a gente vai continuar acompanhando, eu quero trazer em primeira mão para vocês aqui. Por isso que eu decidi esperar e trazer essa parte da venda no relatório gerencial, porque a gente poderia ter mais informação. E aqui eu mostro para vocês, pessoal, a mesma questão, exatamente igual a dinâmica do HSML. A gente vai ver isso no HGBS, se essa dinâmica também, a questão da inadimplência, que ela saiu negativa em dezembro e para positiva em janeiro. Então teve um grande aumento exatamente pela questão do aluguel duplo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês entendam. Eu não quero hate aqui, tá, pessoal? Eu não sou cotista do XPML. Mas a meu objetivo aqui, pessoal, é como analista CNPI, é trazer a informação imparcial. E, ao meu ver, não gostei dessa compra, por mais não gostei da maneira. Uma alavancagem extremamente alta e que é aquilo que eu falo, né? A gente tem que, agora o fundo vai ter que torcer para tudo dar certo. O problema, que aí eu até falo da diferença do HSML, é que as amortizações que ele ia fazer cabiam no caixa. Então ele teria até o limite do final agora de 2024, porque foi feito através de CRI. Nesse caso a gente já não sabe como é que vai ser feita essa pagamento. Se vai ser uma emissão pequena para pagar uma parte e depois emitir um CRI e de qualquer maneira a alavancagem continua, ou se ele vai quitar essas parcelas, né, nesses períodos. A grande questão é a seguinte, no caso como eu falei, no caso do HSML, a gente tinha um limite a dezembro de 24. Nesse caso, é agora. Ele precisa daqueles 630 milhões para pagar na hora que sair os documentos definitivos. E da onde ele vai tirar esse dinheiro? Vai vender algum ativo? Não sabemos. Mas dá tempo de vender algum ativo para poder ter o dinheiro e fazer isso? Então, pessoal, o que eu falo para vocês, essa emissão sai daqui 2 meses, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.